Paz do Senhor, jovens. Olha quanto jovem lindo, gente. Bom, o nosso tema de hoje, como já foi dito, é o avivamento da Rua Azusa. E, assim, seria meio impossível falar sobre o avivamento da Rua Azusa sem falar sobre o pastor William Seymour. Bem, William foi um pastor negro que lutou contra todos os preconceitos e dificuldades impostas pela sociedade da época. Bom, o William, ele desde pequeno teve um grande desejo de conhecer sobre a palavra de Deus. Ele sempre buscava se aprofundar mais. Porém, naquela época, como a sociedade era muito preconceituosa, as pessoas impediam que os negros estudassem com os brancos. Por isso, havia uma grande dificuldade da parte de William de conseguir aprender e ter mais acesso. Com isso, ele acabou conhecendo o fundador da escola bíblica, Charles Fox Parham. Bom, Charles foi o mentor de William, e naquela época, como já foi dito, não era possível os brancos estudarem com os negros. Então, William acompanhava as aulas de Charles de fora da sala. Ele sentadinho, observava, e ele absorvia todo aquele conhecimento que era passado para os outros alunos. Conforme o tempo foi passando, William acabou perdendo o emprego, já na sua vida adulta, e com isso ele tinha o hábito de orar 5 horas por dia, com a cabeça enfiada dentro de uma caixa de sapato, com o rosto voltado ao chão. E depois de perder o emprego, ele aumentou o seu tempo de oração para 7 horas por dia, ao invés de ficar se lamentando por aí. Porque muitas vezes, eu como adolescente, acontece uma coisinha simples comigo e parece que o mundo está acabando. E o William, ao invés de ficar se lamentando, ele simplesmente se achegou aos pés do Senhor, entregou a vida dele e disse que poderia ser conforme a vontade de Deus. E conforme o tempo foi passando, o casal Ruth e Richard Asbury convidaram o William para fazer uma reunião de oração em sua casa. E conforme o tempo foi passando, essas reuniões foram aumentando e várias pessoas foram se achegando naquele local. E o poder de Deus ali dentro foi tão grande que, em uma dessas reuniões, os alicerces da casa cederam. E ali eles tiveram que parar. Porém, o William juntou o resto do dinheiro que ele tinha, juntado do trabalho, e alugou um local que antes era utilizado como estábulo. E por eles não terem muitas condições, o que aconteceu? Eles só juntaram alguns caixotes de madeira e formaram um púlpitozinho e pegaram tábuas de madeira e formaram uns banquinhos para as pessoas sentarem. E mesmo assim, com toda essa simplicidade, o mover de Deus foi grande ali. Várias pessoas foram sendo curadas, batizadas com o Espírito Santo. Existiam pessoas que não tinham um braço, uma perna, uma mão. E ali dentro aconteceram milagres e aqueles membros se regeneraram, surgiram do nada. E isso é uma grande demonstração do poder de Deus, porque, gente, é incrível, a pessoa nasce ali sem um braço, sem uma perna, e você vê a pessoa ali novamente com aquele membro restaurado. Isso só mostra o quão grandioso nosso Deus é. William, ele tinha uma pregação que ele sempre dizia que a demonstração do batismo com o Espírito Santo era falar em línguas. Porém, ele não era batizado com o Espírito Santo, ele não falava em línguas. Ele só via as pessoas falando, mas ele nunca era batizado. Por isso que muitas vezes ele era convidado para pregar nas igrejas e as pessoas não aceitavam aquela ministração porque ele não falava em línguas. Porém, um dia, em uma dos seus cultos, ele foi batizado e ele pôde ali sentir como era a sensação. E os cultos que ele realizava era assim, uma sensação tão boa dentro daquele local que as pessoas não queriam ir embora. O culto começava às 10 da manhã e se prolongava até de madrugada. Muitas pessoas passavam assim na frente do prédio da Rua Azusa e eram batizadas com o Espírito Santo, caíam ali na frente. Tudo isso pela glória do poder de Deus estava sendo derramado ali naquelas pessoas que estavam dentro daquele prédio. Muitas vezes a gente pensa que a gente não pode, que a gente não consegue. E quando a gente vai parar para ler histórias de outras pessoas que foram os nossos antepassados, vocês veem as
grandes dificuldades que eles passaram. E mesmo assim eles não pararam. Ou seja, o que eu quero deixar, uma mensagem que eu quero deixar para vocês aqui, é que a gente não pode parar. Que conforme, independente de qualquer situação, das dificuldades, das tentações, tudo, a gente não pode parar. A gente tem que estar com foco em Cristo e que a gente não pode desistir. Mesmo que você veja todo mundo conseguindo o que você quer, saiba que Deus tem um propósito na sua vida e que aquele propósito vai se cumprir independente do que acontecer. Amém? Glória a Deus. Dando prosseguimento aqui, né, o que a Regi falou, que introdução maravilhosa, né? A gente fica aqui realmente impactado quando a gente ouve falar desse avivamento da Rua Azusa. E Deus, Ele está durante esse tempo nos despertando para algo. Eu sempre digo isso, nós não estamos aqui por acaso. Deus, Ele tem batido no nosso coração e Ele tem falado que Ele quer mais de nós. E quando a gente olha para o avivamento da Rua Azusa, mais especificamente referente à vida de William Seymour, a gente vê a importância e quão essencial é que a gente busque. Se a gente for procurar saber qual foi o segredo de tudo isso que aconteceu, foi a busca. Foi um homem que leu, acredito eu, né? Que ele leu Atos, que diz assim, Atos capítulo 4, no versículo 31, ele vai dizer o seguinte: depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Em Atos dos Apóstolos 2, no versículo 2 e 4, ele vai dizer o seguinte, 2 a 4, perdão. De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram que pareciam línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Eu acredito que quando William ele leu esse versículo, ele olhou e disse: eu quero viver isso, eu quero sentir isso, eu necessito disso. E através disso começou o quê? Começou a busca. Ele viu a necessidade. Eu não sei quantas vezes vocês leram a Bíblia e vocês viram ali coisas tremendas e maravilhosas e vocês se depararam e falaram: eu quero viver isso. E Deus ele está nos despertando e dizendo bem assim: o Espírito Santo ele existe, o Espírito Santo eu deixei ele para vocês e eu quero que vocês busquem. Meus jovens, meus queridos, meus irmãos, Deus ele tem mais para a nossa vida. O diferencial da vida de William, ele foi o seguinte: ele decidiu, ele leu, ele viu, ele conheceu o Deus que ele servia, ele disse: eu quero. E eu quero que a Régia ele falou uma coisa muito importante: as circunstâncias da vida de William Seymour não eram circunstâncias fáceis. Era um homem negro, no qual ele não tinha voz, no qual as pessoas queriam calá-lo. As pessoas não queriam ouvi-lo, ele não tinha espaço dentro da sociedade, ou seja, todas as circunstâncias elas colaboravam para que ele não viesse ser nada ou fazer nada em contribuição ao reino do Senhor. Mas ele não olhou para as circunstâncias. Pelo contrário, ele se levantou. A Régia ele falou que ele decidiu estudar, né, na escola bíblica dominical. Ele teve o desejo, ele falou: quero mais de Deus, eu vou estudar. E o que aconteceu? Ele se deparou que ele não podia entrar dentro da sala de aula, porque ele era negro, porque a sociedade toda menosprezava ele. E você diz o quê? Que ele voltou da sala e foi embora para casa? Não, ele falou bem assim: eu vou sentar aqui do corredor, eu vou estudar e vou ouvir falar mais. E foi quando ele foi lá tocado profundamente a respeito do Espírito Santo de Deus. E nós, muitas vezes, a gente enfrenta as dificuldades e o que, que a gente diz? Não, Senhor, não te quero mais. Não, tudo está contribuindo para que eu não te busque. Às vezes você pode encontrar dificuldades dentro da sua própria casa. Você dentro da sua casa, você não pode ter apoio para vir para a igreja. Ninguém dentro da sua casa pode pegar e dar um incentivo que você acha que você precisa. Mas ei, Deus ele está nos chamando e Deus ele está dizendo que você pode fazer algo diferente. E mais interessante é que foi um homem que decidiu. Basta uma escolha nossa. Basta um de nós levantarmos e dizer: eu quero mais do Espírito Santo e eu quero viver aquilo que a palavra do Senhor ela diz. Se a Bíblia ela diz que o Espírito Santo ele pode descer sobre nós, então nós vamos buscar pelo Espírito Santo. Então foi um homem que teve todo o seu contexto histórico, que dizia ali que ele não iria conseguir, não iria chegar a lugar nenhum. Mas diferente disso, ele olhou para tudo aquilo ali, ele não olhou para as dificuldades.
Ele olhou para Cristo. Ele olhou para as verdades que Cristo falava a respeito. Ele olhou para aquilo que Deus ele dizia que ele poderia obter. E ele foi em busca. Ele foi um homem que foi em busca. Não tem como a gente falar sobre avivamento se a gente não falar da Rua Azusa. Não tem como a gente falar sobre uma igreja avivada se a gente não olhar aqui e não compreender. Até então, falar em línguas era algo que você via e falava aqui só em Atos. As pessoas elas não tinham esse desejo. Mas um homem se levantou. Mas um homem pegou e disse: eu quero, eu desejo. E sabe o que é mais interessante? Eu estava lá em casa e eu falei: poxa, Senhor, foi uma busca. Esse homem, ele buscou. O diferencial dele é a busca. E o que o Senhor tem para me dizer, Senhor, sobre busca? Lá em Jeremias 29:13, ele vai dizer bem assim: vocês me procurarão e me acharão, quando me procurarem de todo o coração. Deuteronômio 4:29, e lá procurarão o Senhor, o seu Deus, e o acharão, se o procurarem de todo o seu coração e de toda a sua alma. Salmos 105:4, recorram ao Senhor e ao seu poder, busquem sempre a sua presença. Amós 5:4, assim diz o Senhor à nação de Israel: busquem-me e terão vida. Lucas 12:31, busquem, pois o reino de Deus e essas coisas serão acrescentadas a vocês. Lucas 11:9, por isso digam: peçam e será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta. Deus ele está dizendo: você quer sentir, você quer viver, você quer avivamento, busque. Só o que está precisando na nossa vida é nós buscarmos. Quantas vezes nós olhamos e nós lemos e nós cantamos e louvamos ao Senhor e nós lemos a Bíblia e a gente fica: Senhor, o que eu preciso fazer para viver isso? Você precisa buscar, eu preciso buscar. Sabe, não há mais tempo a perder. Não há mais tempo a perder. Esse homem, quando ele olhou, ele disse: não há mais tempo a perder. Eu tenho uma necessidade que precisa ser suprida. O meu coração, ele clama por mais. O meu coração, ele queima. O que você precisa fazer é buscar. Até quando, jovem? Até quando você vai ficar procrastinando? Até quando nós vamos viver uma vida superficial? Nós precisamos compreender que o que Deus ele tem para nós é algo surpreendente, extraordinário. E quanto mais nós nos deleitarmos e quanto mais nós buscarmos, nós não vamos ter buscas frustradas, mas nós vamos encontrar aquele Deus que se promete se revelar a nós, e nós vamos viver na plenitude da presença do Senhor. E Deus ele nos chama para isso. Esse tempo Deus ele está dizendo: ei, acorda. Tu está morto e eu quero te tornar vivo. Ei, acorda, tu não sente o Espírito Santo. Eu quero fazer da tua vida espiritual diferente. Eu quero te levar a um passo além, talvez um passo que você nem possa imaginar. Mas para isso você só precisa buscar. Para isso nós só precisamos buscar. E tudo começou quando esse homem ele resolveu estudar. E às vezes falta isso para a gente. Necessita que a gente pare. Vamos ler a Bíblia, vamos estudar, vamos nos aprofundar um pouquinho mais. Ele resolveu fazer isso. E ele era o quê? Era um jovem negro, pobre, e ainda diz que ele era cego de um olho. Por quê? Porque ele contraiu varíola quando ele era criança. E ele era de uma família de ex-escravos. Quando a gente vai olhar, a gente diz: meu Deus, que circunstâncias mais complicadas. Como é que pode, né, um homem com tanto problema, com tantas dificuldades, ele resolver então se levantar para viver tudo isso? E a gente vai ver que ele, de repente, ele se apaixonou. Ele se apaixonou por aquilo que ele aprendeu. Ele se apaixonou quando ele foi apresentado ao Espírito Santo de Deus. Ele se apaixonou quando ele ouviu falar a respeito de falar em línguas. A Regi bem falou, ele falava sem nem ao menos ele ser batizado. Às vezes a gente pensa assim: não, para mim falar, peraí, irmão, eu tenho que viver. Eu tenho que viver. Mas quanto mais a gente fala, sabe? Você fala, sabe por quê? A Bíblia ela vai falar. A tua boca fala daquilo que o teu coração ele está cheio. Você sabe por que ele falava do Espírito Santo? Porque ele desejava isso, porque o coração dele estava cheio disso. Não porque ele ainda tinha vivido aquelas experiências, mas porque ele buscava isso. Aí eu levo você a um questionamento: do que a tua boca tem falado? Do que a tua boca tem falado? A tua boca tem falado a respeito de Deus? A tua boca tem falado a respeito do Espírito Santo? Ou você tem falado da novela, do jogo, do anime? Da faculdade, da escola, do trabalho? Ou você tem falado de Cristo? Esse homem aqui, ele era apaixonado, ele foi impactado. E quando você é apaixonado, você só pensa naquilo. A sua vida, ela gira em volta daquilo. E ele começou: eu quero, eu necessito, eu preciso viver.
ele foi impactado, ele foi influenciado pelo seu professor. E aquele jovem, ele cresceu com fome. Ele cresceu com fome disso, ele cresceu com fome pela busca disso. Isso me levou a uma outra reflexão. Por quem nós estamos sendo influenciados? Quem tem nos influenciado? Porque a pessoa que a gente olha e a gente admira, ela vai ter um impacto muito importante na nossa vida. Ela vai direcionar muitas das nossas atitudes e da nossa busca. Então, quem tem nos influenciado? Eu acredito que o nosso maior influenciador precisa ser Cristo. Ele precisa ser o nosso maior influenciador. E aqui, Seymour, ele foi impactado por um professor no qual ele tinha muito a oferecê-lo. E a gente vai ver que tudo era muito difícil na vida dele, como eu falei. Milene, é difícil. Marque isso, guarde isso no seu coração. Porque muitas vezes na nossa caminhada a gente vai ter dias difíceis. Muitas vezes na nossa caminhada a gente vai olhar, a gente vai dizer, não quero mais buscar esse Deus. Não, está difícil demais, pai, não tenho nem vontade de orar. E às vezes os teus problemas, eles vão te suprir tanto, eles vão tomar tanto de você que você vai olhar e talvez nem consiga mais olhar para Cristo. Mas esse homem que tinha tantos problemas, ele, para completar, ele ainda ficou desempregado, né? E a Régia, ele falou que no meio do desemprego, ele voltou a vida dele para Cristo. Aí ele veio uma lapada em mim, né, irmã Sandra? Que foi quando me deu um tapa. Quando ele não trabalhava, ele orava 5 horas por dia. 5 horas por dia. Quando ele trabalhava, eu digo, Senhor Jesus amado, e eu aqui achando, Deus, não tenho mais tempo, Senhor Jesus, eu vou ler aqui a Bíblia rapidinho, vou fazer uma oraçãozinha rápida, né, porque eu estou sem tempo. O homem desempregado, ele orava 5 horas por dia. Quando ele ficou desempregado, ele começou a orar 7 horas por dia. Um homem temente ao Senhor que compreendeu qual é a verdadeira essência da vida do cristão. Ele buscou, você acha que ele buscou? Ele buscou. E você vai ver lá no final, já dando um spoiler para vocês, que lá no final, ele encontrou aquilo que ele buscou. Essas 5 horas dele, essas 7 horas no qual ele orava, ele buscava na palavra, elas não foram horas perdidas. E é isso que Deus, ele fala para mim. Eu não sei se ele está falando com você da mesma maneira que ele falou comigo, mas Deus, ele falou, tu está me buscando pouco. Começou assim, tu está me buscando pouco. Mas eu te garanto que se tu aumentar a tua busca, tu vai encontrar. Se tu está me buscando, tu vai me achar. Se o teu coração está inteiramente voltado, assim como o do meu filho esteve um dia, você vai me encontrar. E sabe, igreja, nós precisamos ocupar o nosso coração com aquilo que tem o seu devido valor. Deus, ele tem um valor estimável para a nossa vida. O Espírito Santo, ele tem um valor estimável. Talvez você esteja se sentindo vazio. Talvez você esteja se sentindo perdido. Talvez você esteja frustrado. Mas eu digo para você, Deus, ele precisa tomar conta total do seu coração. Existe um vazio, um espaço do seu coração que ele só pode ser suprido por Deus. E o Espírito Santo, ele está aí dizendo, ei, me busca. E já pegando o que a Regi falou, ele vai dizer, coisas sobrenaturais aconteceram. Eu não consigo, quando eu comecei a ler, porque eu estou aprendendo agora, confesso que nessa busca sobre avivamento, é quando eu tenho aprendido a respeito disso. Eu aprendi até o que era realmente o avivamento, porque eu estou na minha caminhada cristã, então eu ainda estou aprendendo muita coisa. E eu fiquei impactada quando, no estudo que a irmã disse, que a irmã me deu aqui, ele falava assim, nasciam membros. Como assim? Nasciam membros, a pessoa entrava sem braço e saía com braço? Eu digo, meu Deus, eu preciso ver isso, eu preciso. Qual sensação foi, não da pessoa, não somente daquele que viveu o milagre, mas daquele que viu, daquele que contemplou. E Deus, ele nos chama para isso. Foi um avivamento que aconteceu há mais de 100 anos, especificamente há 116 anos atrás. Mas Deus, ele nos diz que isso pode acontecer hoje. E a gente caminhando um pouquinho mais para frente, a gente vai ver que ele buscava, ele era alguém que ele necessitava, ele queria viver a plenitude da presença numa vida no Espírito Santo de Deus. E ele de repente, né, como um homem que queria buscar e queria sentir, ele abriu uma reunião, um grupo de oração. Ele resolveu abrir um grupo de oração, né, porque a gente, quando a gente tem Cristo, a gente não quer guardar isso só pra gente. Eu não sei você, mas eu então lá em casa, eu falava no trabalho, até hoje eu ainda fico falando, porque eu não quero guardar isso só para mim. E ele
muito esperto, ele queria que outras pessoas também vivessem isso. E ele resolveu fazer uma reunião, aqui diz que foi na família Asbury, na rua Bonnie. E lá ele falou que levou uma pessoa chamada Lucy Farrell, que foi uma moça que havia recebido o batismo com o Espírito Santo. E eles foram e levaram essa mulher lá para essa reunião. E naquele momento, quando eles estavam reunidos, que começou aquele mover, um homem, ele de repente começou a falar em línguas. Ele começou a falar em línguas, ele foi ali batizado pelo Espírito Santo de Deus. E ele pegou, ele disse que aquele homem foi ao chão, ele caiu ao chão. Olha a presença, isso é a presença. Eu lembro que quando eu cheguei aqui na igreja e ouvi falar a respeito do batismo com o Espírito Santo, eu fiquei com medo. Eu não vou mentir para vocês. Eu fiquei com medo, porque eu fiquei bem assim, meu Deus, eu vou ficar jogada no chão, Senhor. Não, é muita humilhação, pensei comigo, né? Meu Deus, já pensou eu jogada no chão, eu que sou assim tão tranquila, nem corro. E eu ficar jogada no chão, fiquei com medo. Confesso para vocês, eu fiquei com medo. E, de repente, eu comecei a ver, sabe, as pessoas vivendo aquilo e sendo cheio do Espírito Santo, e começou. Eu acho que eu não me importo, Senhor, não. Eu acho que se o Senhor quiser me jogar no chão, eu aceito. E eu comecei a ver as pessoas no chão, aí eu comecei. Eu acho que eu quero. Eu acho que começou, eu acho. Comecei no eu acho. Aí depois eu comecei a ver as pessoas saindo diferente, aquela alegria. Aí eu comecei o que é isso? Aí eu comecei, não, Senhor, eu quero. Aí o que eu fui? Comecei a orar. Eu disse, Senhor, eu quero, mas se talvez der para ficar em pé, né? Se der para ficar em pé um pouquinho mais elegante, tudo bem, Senhor, se puder ser um pouquinho diferente, eu aceito. Eu comecei a pedir, Senhor, eu quero, me batiza. Eu lembro que um dia eu estava aqui, né, era numa campanha, e uma irmã grandona, né, ela começou a entrar na presença do Espírito Santo. Eu pensei, peraí, que eu vou para trás, porque se essa irmã bate em mim, eu vou, porque eu sou magrinha. Aí eu fui lá pro cantinho, né, falei assim, eu vou aqui pro cantinho, porque tá ali, só sabe que eu sou magra, não tenho força, qualquer escorãozinho que a pessoa dá, eu vou. Aí eu peguei e fui lá pro canto, pois no canto que eu fui, foi o canto que Jesus pegou e me jogou no chão. Eu nunca esqueço desse dia. Do dia que eu senti a real presença do Espírito Santo de Deus. E eu digo para vocês, quantas vezes Deus quiser me jogar no chão, eu aceito. Porque em lugar nenhum, em momento nenhum, eu senti o que eu senti. Eu fui tão impactada, eu vivi algo tão incrível, que eu não consigo mais sair daqui. Eu não consigo, eu olho para Deus e eu digo, Senhor, eu já vivi, eu já fui jogada no chão, eu já chorei, mas eu sei que tem mais. E sabe, igreja, quando eu olho pra gente aqui, quando eu olho essa juventude, quando eu olho esses adolescentes, quando eu olho a igreja do Senhor reunida, a única coisa que eu peço, eu digo, Senhor, que a tua glória venha cair nesse lugar e que eu possa sentir algo que eu nunca senti antes. E é isso que Deus, Ele quer de nós. Ele quer que a gente olhe assim como o William Seymour fez, e a gente diga, Senhor, eu quero mais de Ti. Senhor, vamos nos reunir, vamos buscar até que isso aconteça. E aquilo começou a acontecer algo extraordinário. Começou a acontecer coisas ali que eles nunca tinham visto. E lá vai dizer que nesse dia, a partir daquele momento que eles começaram essas reuniões, mais pessoas começaram a chegar. As pessoas, elas começaram a se sentir atraídas. As pessoas, lá na frente vai dizer que tinha as pessoas que passavam na rua e elas caíam por causa da presença do Espírito Santo de Deus naquele lugar. Você não entende que nós precisamos trazer pessoas a este lugar. Nós somos aqueles que são cheios do Espírito Santo e precisamos transbordar essas águas vivas ao ponto das pessoas serem impactadas por isso. E ele vai dizer aqui que... Eu virei a página, não, vou virar agora. E ele vai dizer aqui que teve uma... Eu esqueci o nome. A moça que depois se tornou a esposa dele, ela foi tomada pelo Espírito Santo de Deus. E ela foi tomada de uma forma tão grande que, quando ela foi tomada, ela começou a louvar o Senhor e ela sentou no piano e ela começou a tocar maravilhosamente bem. E ela nem sabia tocar.
Ela nunca tinha estudado, mas ela foi tomada de uma proporção tão grande do Espírito Santo que ela sentou, ela começou a louvar a Deus e a tocar piano de uma forma sobrenatural. Você está entendendo que o que Deus ele tem para a gente é o sobrenatural, Juan? O que Deus ele tem para ti é algo sobrenatural. A gente está desejando muito as coisas terrenas, esquecendo de buscar as coisas dos altos. Você pode conquistar tudo aqui nessa terra. Você pode conquistar tudo, mas nada vai ser igual à presença de Deus na sua vida. Nenhuma experiência vai ser igual à experiência que você tem com Cristo, a experiência que você tem com o Espírito Santo de Deus. E mais tarde essa mulher, ela se tornou o quê? Ela se tornou esposa dele. Imagina, né, aquelas pessoas sentadas e compartilhando a respeito ali, né, de como é maravilhoso. Ai, meu Deus, eu amo. Sabe, eu quero chegar um dia na minha célula, assim como eu vi, né, a Nicole, a Isabela sendo batizadas com o Espírito Santo de Deus, elas chegando, Mirlene, cadê a Nicole? Mirlene, eu caí no chão, eu não aguentei a presença de Deus, eu não sabia nem o que estava acontecendo, a Isabela de repente falando em língua, se acabando em choro. Quão maravilhoso é nós sentarmos e compartilharmos entre nós as coisas do reino e as experiências que Deus ele tem para nós. E ele não suficiente, ele viu que as pessoas começaram a chegar naquele lugar. As pessoas elas começaram a chegar, começaram a ser atraídas. E eles falaram bem assim, ei, a gente precisa ir atrás de um lugar. A gente precisa ir atrás de um outro lugar. E eles foram numa casa na rua Azusa. Só que não era uma casa, era um lugar que tinha sido incendiado. Era um balcão, né? Que foi incendiado, eles foram nesse lugar. Eles não tiveram tempo de reformar, eles fizeram uma limpeza naquele lugar. Não era um local, sabe, de luxo. Era aquilo que eles tinham para aquele momento, porque eu acredito que eles não podiam esperar. Eu acredito que o mover era tão grande que eles pensaram, não dá para esperar, não dá para fazer uma reforma, ir atrás de um lugar grande, a gente precisa ter um lugar para a gente suprir e trazer essas pessoas para cá. E a Regi falou o quê? Que o púlpito deles, né, era dois caixotes, né, e eles foram lá. De repente, gente, aquele lugar ele começou a se encher. Aquele lugar ele começou a se encher, ao ponto das pessoas elas entrarem e já sentirem a presença do Espírito Santo de Deus. As pessoas que passavam na rua, elas eram impactadas pelo Espírito Santo de Deus. Aquele lugar ele foi tomado pela presença do Espírito Santo de Deus. Então, ei, me perdoe. As meninas vão até rir da minha cara, mas eu vou dizer, eu não me conformo. Eu não me conformo de vir para um culto onde você não consegue abrir a sua boca para louvar o Senhor. Eu não me conformo em vir para um culto onde você não consegue sentir a presença de Deus, porque eu vou dizer qual é o seu problema. Você não tem buscado. Você não tem buscado o suficiente. Os seus 10 minutos, a sua 1 hora não é suficiente para Deus. Se dedique um pouquinho mais. Eu preciso me dedicar. Ei, se eu estou falando isso para você, é porque lá na minha casa Deus ele me pegou. Se eu estou falando isso para você é porque eu fui constrangida. Eu fui constrangida pelo avivamento da Rua Azusa. Eu fui constrangida pela vida desse William Seymour. Porque se eu não tenho vivido algo, se eu não tenho sentido algo novo, é porque eu não tenho buscado. Eu não posso culpar o Espírito Santo e dizer, Espírito Santo, tu esqueceu de mim. Ah, não, Espírito Santo, é porque tu está ocupado com a vida da Nicole. Ah, não, Espírito Santo. Não, é eu. E de repente aquele lugar ele foi tomado por pessoas que falavam em línguas, coisas ali que até o ver das pessoas, muitos nem aceitavam. Por quê? Porque partiu o movimento de uma pessoa negra. Uma pessoa negra, com uma vida improvável, com alguém que não tinha voz, mas que de repente ele decidiu se levantar em busca daquilo que Deus ele havia apresentado para ele. Então, ei, Deus ele está nos apresentando algo novo. Deus ele está dizendo para você, eu quero que você seja cheio do Espírito Santo de Deus. Eu quero que você veja membros crescendo. Eu quero que você veja pessoas sendo impactados pela presença do Espírito Santo de Deus. Mas além disso, Deus ele quer que você viva uma real experiência com Deus. O avivamento da Rua Azusa, ele é algo que traz para a gente um impacto muito grande.
Não tem como a gente falar sobre o avivamento se a gente não falar disso. Eu vou falar mais para vocês. Eu comecei lá na frente dizendo de circunstâncias improváveis, de um homem que era negro à margem da sociedade, no homem que vivia na época do racismo. De repente, nesses dias, pessoas brancas começaram a entrar naquele lugar. Quando nós buscamos a presença de Deus, os problemas sociais da nossa sociedade, eles acabam. Porque Deus, ele age, porque o nosso Deus é um Deus de justiça. Você quer mudança na vida de alguém? Você quer mudança no meio da sua casa? Você quer mudança no seu bairro? Você quer mudança na sua escola? O Espírito Santo, ele precisa entrar naquele lugar. A gente vê aqui que pessoas brancas, elas começaram a entrar naquele lugar. Pessoas ouviam, os negros eles começaram, eles tinham as portas abertas, e de repente eles saíam de lá e iam trabalhar na casa dos brancos, e eles falavam, e eles pegavam e acabavam indo lá para ouvir, e eles eram impactados, e eles eram ali pegos pela presença do Espírito Santo de Deus. Aí, Mirlene, quando foi que isso aconteceu? 116 anos atrás. Ah, Mirlene, então é só uma história. Tá bom, vamos sair daqui com essa história bonita. Não. 2023, peraí, meu irmão, deixa eu ver aqui. 3 de junho de 2023, Deus, ele quer fazer algo hoje. Quando eu saí da minha casa, eu falei assim, Senhor, não é possível. Eu estou há 7 anos aqui dentro dessa igreja. Eu não quero que seja só mais uma missão. Eu não quero que seja só mais um dia. Eu não quero que eu diga, eu fui lá para a igreja. Nem vou lembrar desse dia. Às vezes a gente nem consegue se apegar, que a gente nem lembra. Não. Hoje precisa ser um dia diferente. Sabe, cada dia que a gente entra na presença de Deus, a gente precisa sair de lá mais maduro. A gente precisa sair de lá com experiências diferentes. Sabe, e eu olho aqui, e foi algo que aconteceu em 1906. 1906. E hoje, em 2023, a gente está falando a respeito desse homem. Por quê? Porque ele buscou. Porque ele buscou. Porque ele compreendeu que ele precisava disso. Aí você está olhando para mim e diz, Milene, tu já está falando há 10 minutos. Estou cansado, quero ir para casa. Aí eu vou falar para vocês, os cultos deles lá começavam às 10 horas da manhã e terminavam às 10 horas da noite. E as pessoas o tempo todo cheias. Sabe quando você... Eu sei que você tem alguma coisa que você gosta de fazer na sua vida. Tem alguma coisa que você tem prazer. Que quando você senta, você diz, eu não quero sair daqui. Aí alguém já pensou bem ali, a minha cama. Alguém pensou, a minha cama, Milene, quando eu deito, eu não quero mais sair de lá. Foi isso que aconteceu nesse lugar. Eles entraram naquele lugar, a presença do Espírito Santo era tão grande, Júlia, que eles não queriam sair de lá. Que eles não se importavam do fato de eles estarem lá 12 horas dentro daquela igreja. E tinha vezes que eles iam até 3 horas da manhã. E talvez você olhe para mim e diz, Milene, eu não aguento nem ir para a célula, a gente passa 1 hora olhando para a tua cara, para a cara da irmã Sandra. Milene, às vezes eu venho para o culto aqui, eu fico, meu Deus, essa oração está horrível. Mael, pelo amor de Deus, Mael fica colocando louvor, e tem louvor que eu não conheço. Não aguento. Talvez você não consiga sentir o prazer de estar na casa do Senhor. Mas sabe, se você buscar pela pessoa certa, que é o Espírito Santo de Deus, eu tenho certeza que Ele vai tornar esse lugar prazeroso para você. Irmãos, eu passava aqui na frente dessa igreja, eu digo, rapaz, eu vim aqui só quando era tenda, não quero nunca mais entrar aí. Tanto que quando eu me reconciliei, eu não me reconciliei aqui não, me reconciliei lá no Lírio do Vale de Deus, lá no Lírio do Vale, eu passava por aqui, eu dizia aqui não sei por quê. Eu olhava para cá e dizia, não quero ir para esse lugar, vai ter um monte de gente, o pessoal vai me conhecer, aí eu vou estar andando na rua, ei Mirlene, eu digo, não quero. Até que um dia, Deus, Ele me pegou, eu me reconciliei, entreguei minha vida para Cristo, e Ele falou bem assim, Milene, para que tu está saindo 10 horas lá em cima, tendo uma congregação bem pertinho da tua casa? Foi no domingo, quando foi no outro domingo eu já estava aqui. Aí no segundo domingo, vieram me perguntar, tu está congregando aqui? Eu digo, desde o primeiro dia. Eles passaram 3 domingos me apresentando como visitante. Eu já estava bem assim, não tem nada a ver isso, que eu já estou congregando. E eu tornei esse lugar tornou prazeroso para mim. Por incrível que pareça, eu estou até orando, Senhor, dá alguém que mora aqui perto para me casar, Senhor, né? Alguém aqui perto, Senhor Jesus, nas proximidades, porque eu quero continuar congregando aqui. Mas porque Deus, Ele tornou isso prazeroso na minha vida. Deus, Ele tornou a sua casa prazerosa para mim. Isso foi o que? A própria presença do Espírito Santo de Deus, porque um dia eu nem queria passar por essa porta.
E de repente o Espírito Santo, ele pega a gente, e aquilo que um dia a gente olhou como se fosse algo bizarro, a gente olha e diz: Senhor, se eu puder passar todos os dias aqui, eu te agradeço. Se eu puder todo dia, Pai, me deleitar na presença do Teu Espírito Santo de Deus, eu te agradeço. Se eu puder todo dia sentir a Tua presença, Senhor Jesus, eu te agradeço. William Seymour, ele olhou e ele disse assim: eu quero, eu preciso. E hoje a gente olha e diz assim: gerações foram impactadas. Gerações foram impactadas por esse movimento. E aqui no estudo ele vai dizer que Daniel Berg, aquele que trouxe a Assembleia de Deus, que fundou a Assembleia de Deus aqui no Brasil, ele foi impactado por esse movimento. Você está aqui hoje por causa da vida desse homem que se levantou há mais de 100 anos atrás. Você foi apresentado hoje pelo Espírito Santo de Deus dentro dessa congregação, porque um homem se levantou um dia lá atrás. Você está entendendo que algo que aconteceu há 116 anos atrás até hoje está surtindo efeito? Até hoje você colhe o benefício disso. Então, a próxima geração, ela depende de nós. Ela depende que a gente se levante e construa uma nova história. Ela depende que você tome uma posição madura de um crente e diga: eu preciso buscar esse reino. Eu preciso buscar a respeito desse Espírito Santo de Deus, para que aquela próxima geração venha e diz: ei, eu estou vivendo hoje, porque um dia o Mateus se levantou buscando ao Senhor. A nossa família, talvez... Você sabia disso? Talvez eu precise viver um milagre dentro da minha família, porque eu estou me levantando. Eu tenho uma família, no qual a família do meu pai todinha não conhece a Cristo. E só tem eu. E eu digo assim: Senhor, eu creio que o Senhor me levantou com um propósito. O Senhor me levantou com um propósito. E eu vou ver sim a família do meu pai servindo ao Senhor. Nem que para isso eu tenha que pagar um preço, que seja de joelhos dobrados, que seja de busca e de renúncia à minha vida. Mas eu creio. Talvez o teu pai, a tua mãe, os teus irmãos, o teu tio, o teu esposo, os teus filhos, eles ainda não conhecem a Cristo, mas ei, para você impactar a vida deles é necessário que você seja cheio do Espírito Santo de Deus. Não desista. Creia. Creia, mesmo que hoje o teu pai, ele se negue a ouvir a respeito de Cristo quando tu abre a tua boca. Não tenha medo. Se deleite na presença do Espírito Santo de Deus. Primeiro vai começar dentro de você. Se está difícil dentro da tua casa, se está difícil com teus filhos, ei, não se preocupe. Precisa começar primeiro dentro de você. Hoje Deus, ele está te convidando. Seja cheio do Espírito Santo de Deus. Seja cheio, não se preocupa, apenas busque, se deleite. Hoje Deus, ele está te oferecendo isso, ele está te oferecendo a tua presença, ele está te oferecendo o Espírito Santo de Deus, ele está dizendo: tu não sente, se levanta hoje, busca e pede, porque eu vou te dar. É isso que Deus, ele fala para nós, gente. Nós precisamos ser apaixonados. Não te importa, jovem, adolescente, não te importa com o resto. Não te importa, porque o que o mundo te oferece é uma ilusão. O teu tempo perdido na frente do celular, o teu tempo perdido no Instagram, o teu tempo perdido assistindo coisas, ouvindo coisas, isso precisa mudar a tua vida. Deus, ele está dizendo que você precisa ocupar o espaço do teu coração e do meu coração com as coisas que são do reino. As pessoas podem olhar para a gente e ver uma geração no qual podem dizer que nós somos imaturos, que a gente não busca, que a gente não ora. Mas nós podemos nos levantar hoje e dizer: a presença de Deus importa para mim, eu vou fazer a diferença. Nós podemos ser essas pessoas. E eu creio que nós somos essa geração. Você pode dizer para mim o que for, mas eu acredito nas adolescentes da minha célula. Eu digo com convicção para você: a Milene tem 12 anos, a Milene tem 13 anos, não importa, porque quando eu tinha a idade delas eu não estava na casa do Senhor, mas elas estão. Então eu acredito na geração da minha célula, eu acredito. Assim, sabe por quê? Porque Cristo acredita em mim. Ele acreditou, eu não tenho nada de especial. Ah, Milene tem, não tenho. Não tenho. Ei, Cristo, ele acredita em você. Cristo, ele só quer que você busque.
A irmã falou, nem tinha pensado nisso, achei algo incrível. Avivamento da rua, fale o nome da sua rua. E é isso que Ele quer para nós. É isso. Ele está dizendo, não é mais uma história. Não é o fim de uma história, é o início de uma nova. É o início de uma nova geração, é o início de um novo tempo. Ai, irmão, ai, é sério, não. Eu me recuso a dizer que eu estou lendo um livro todo sábado, que todo mundo tem falado para mim, que eu tenho vivido uma conferência, que eu tenho feito blusa, que eu tenho falado, que eu tenho ouvido, e dizer, não, eu só ouvi, não, eu quero viver. Eu falo isso com convicção para você, eu quero viver. Eu fico ali, eu digo, Senhor, joga a gente no chão. Senhor, sabe, que a gente viva experiências que a gente nunca viu antes. Sabe, Deus, o Senhor mesmo ontem, o Senhor mesmo é o mesmo hoje, é o mesmo sempre, então a gente pode viver isso. Aí eu pergunto, você quer viver? Aí eu falei de Mirlene, o negócio é o seguinte, eu não quero viver isso. Você quer viver isso para a sua vida? Você quer viver isso para a sua vida? Você deseja a presença do Espírito Santo de Deus ou você acha que a sua vida, monótona do jeito que está, é suficiente? Ou você acha que eu não buscando a Deus na sinceridade de todo o meu ser, eu vou entrar no reino dos céus? Ou eu vou viver o sobrenatural? Eu nem oro. Não, eu não oro. Eu leio a Bíblia assim, 1 minuto, para mim pegar e ganhar lá o negocinho que a Braiana vai dar. Só para isso que eu leio a Bíblia, nem reflito. Não, quando eu orar no irmão, o irmão vai cair no chão. Aí eu vou pegar e o Espírito Santo vai descer. É uma vida de dedicação. E a gente pode começar agora. Eu creio que a gente pode começar agora. Na verdade, eu creio que Deus ele já começou. E aquilo que Ele começou, a boa obra que Ele começou em nós, Ele vai terminar. Amém? Então, eu queria chamar a irmã Sandra para estar fazendo uma oração. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Irmãos, vamos aqui fazer um círculo rapidinho. Vamos fazer que a gente tem algum tempo. Mas nós estamos debaixo da palavra.